Fala, meu povo! Hoje eu trago aqui o meu comentário sobre o excelente livro Família em Meio à Tormenta, do pastor Russell Moore. Engraçado, um dia eu estava na internet vendo alguns vídeos do canal Dois Dedos de Teologia, do pastor Iago Martins, e ele sugeriu esse livro, um livro assim que nunca tinha ouvido falar, um livro que fala sobre família. E eu, né, como sou um homem de família, resolvi lê-lo e, cara, foi o melhor livro de família que eu já li na minha vida. Posso dizer aqui sem sombra de dúvidas. O pastor, escritor do livro, é o pastor Russell Moore, é um pastor de igreja americano, um cidadão comum, não é um escritor de muitos livros, assim, mas esse livro foi um livro premiado, o livro do ano, lá nos Estados Unidos, em 2019, por algum prêmio desses de editoras evangélicas cristãs, e eu resolvi ler o livro. E a premissa do pastor é algo muito interessante, algo que eu nunca tinha pensado, mas com certeza já tinha experimentado muitas vezes. O pastor ele fala que o ambiente familiar é um ambiente em que nós não temos o controle de nada. É um ambiente onde nós muitas vezes estamos como um barco em meio a uma tormenta, sendo jogado de um lado para o outro. E não raro, nós podemos dizer que o Senhor nos abandonou em meio àquela situação. E é muito louco isso, né? Ele fala isso de uma forma poética, uma forma de escrever muito poética, muito fiel à palavra de Deus. Tem algumas ideias ali novas, inovadoras, abordagens inovadoras para temas comuns. Mas essa premissa é muito verdadeira, que constantemente nós estamos lidando com algo que nós não temos controle na família. Às vezes é uma tragédia com uma questão de saúde, perda de um emprego, um divórcio, muitas vezes, onde eu vejo muitas pessoas, né, o cônjuge reclamando do outro que ele não tem controle sobre aquilo, uma chegada de um filho, a perda de um ente querido. Então, assim, na família nós estamos diante de situações adversas o tempo inteiro. E como nós nos relacionamos com isso? Como um cristão deve lidar com a adversidade, com a tristeza, com a solidão desses momentos, né? Então, o pastor, o livro, ele trata desta forma todos os temas de família. E quando eu digo todos, assim, vou dizer, mas ele pega cada momento da família. É interessante porque na família nós temos ali, o tempo vai passando, passamos a assumir papéis diferentes em nossa família, né? Nós nascemos, somos filhos, chegamos a uma família onde temos ali um pai, uma mãe, às vezes um irmão, e o tempo vai passando, você se torna um adolescente, um adulto, você às vezes está naquele lar, sai daquele lar, você se casa, um casal jovem sem filhos, depois com filhos, e os pais vão se tornando idosos, você tem que cuidar daqueles pais, aquelas responsabilidades que surgem quando os pais se tornam idosos também, e o livro vai abordando cada uma dessas fases. E ele é precioso nessa abordagem, né? E chama uma atenção especial para o capítulo que ele fala sobre traumas familiares. Esse é algo fantástico. Ele fala ali de situações que as pessoas sofrem muito, são marcadas para sempre por uma conversa que tem com o pai, com o cônjuge, com o filho, e muitas vezes essas marcas ficam para sempre. Ele ensina como lidar com essas marcas, né? E ele aponta ali para a cruz de Cristo. O livro inteiro ele aponta para o sacrifício de Jesus como sendo o exemplo máximo de justiça e também de amor de Deus. Justiça, onde os pecados eles têm uma consequência, ele tem um preço terrível, que é o preço da morte, é o preço do sangue, e do amor, onde pessoas que são pecadoras, são más, podem ser perdoadas pelo sacrifício do Filho de Deus. Então, esta forma de lidar com os traumas familiares, ele exemplifica vários, da trajetória dele como pastor, da caminhada dele como homem cristão. Então, esse exemplo ele é formidável ali que o livro traz, né? E essa forma de lidar com a família de uma maneira santa, de uma maneira certa, me chamou muita atenção, sabe? Outro ponto interessantíssimo do livro é o capítulo que trata sobre os filhos, sobre a alegria e a dor de ter filhos, né? O exemplo do pastor ali ele é muito legal porque o pastor e sua esposa eles tinham um diagnóstico de infertilidade em sua família, então eles não podiam ter filhos, durante muito tempo quiseram, desejaram, não tinham nenhum, e depois de um tempo eles passaram a ter 5. Então eles conhecem todas as dores daqueles casais que não podiam ter filhos e daqueles que têm muitos filhos. E ele conta isso de uma forma bíblica, da bênção e da luta que é ter filhos neste mundo no século XXI, né? Então expõe de uma maneira muito,
muito piedosa, muito fiel o que é ser um servo de Deus e que envolve criação de filhos. Então, chama muita atenção essa forma que ele lida com os filhos, né? De uma forma sincera, gente, é um negócio assim, extremamente sincero. Então, gostei muito da forma que ele escreve ali. Por último, quero destacar aqui algo que conversa bastante com o livro Sociedade do Cansaço, que eu vou colocar aqui no final o meu comentário sobre ele, onde nós temos o desejo de desempenhar o melhor papel na nossa família. Muitas vezes nós queremos ser o melhor profissional, o melhor marido, que os nossos filhos sejam as melhores crianças, os filhos mais obedientes, que nós não faltemos em nada com os nossos pais, nossas atividades na igreja, nós desempenhemos o melhor papel possível. E ele coloca isso, que isso é uma loucura, porque nós não temos condição de fazermos isso. Tentar medir de uma maneira objetiva, quantificar quão bem-sucedidas são as nossas famílias. E se nós buscarmos isso o tempo inteiro, fugindo do ideal que está nas Escrituras Sagradas, nós vamos naufragar, vamos ter uma vida totalmente frustrada. E essa não é a vontade de Deus, e não é para isso que nós devemos caminhar, né? Então, essa questão de desempenho, de querer enxergar, quantificar em nossos lares, em nossos papéis desempenhados ao longo de as diferentes fases, diferentes papéis que nós desempenhamos na família, nós não podemos ter o alvo, o desempenho. Nós devemos ter ali, buscar sempre agradar a Deus. O livro traz capítulos também sobre a família da igreja, que é algo que eu sou apaixonado desta forma, que Deus ordenou, que o povo de Deus é uma só família em Cristo Jesus. E ele fala de uma maneira do laço de sangue que há na família da fé. Ele fala sobre envelhecimento, que como é importante, pessoal. Cara, eu fiquei, assim, já pensei muito sobre isso, né? Mas como eu lido com o envelhecimento, né, dos meus pais agora, dos pais do cônjuge e o nosso próprio envelhecimento, como nós estamos lidando, como os nossos filhos irão lidar com isso. Então, é um livro que aborda várias formas, várias maneiras, os detalhes, as dores, as alegrias, as bênçãos de sermos família. E ele não é um livro prolixo. A única coisa que eu tenho é que as páginas do livro são muito grandes, mas isso é um problema meu pessoal, e que eu tenho dificuldade com as páginas muito grandes, né? Mas o livro tem muito escrito na página. Então, mas tirando isso, é um livro maravilhoso. Não por um acaso eu dei a nota para ele, nota 9,5 na minha avaliação. E eu poderia falar muito mais desse excelente livro, Família em Meio à Tormenta, mas não menos que isso. E esse é o meu comentário.